Mais um dia juntos, que a bênção do Deus eterno esteja com você. Esse tempo precioso demais que Deus nos dá, um tempo de devocional, um tempo de alimentarmos a nossa alma, alimentar o nosso espírito, conhecer mais da palavra. E hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 13. É o texto que nós vamos ver hoje em sequência, tá? Já estamos quase finalizando o livro de Marcos. Então eu quero que você preste muita atenção aqui no capítulo 13, eu vou destacar algumas coisas. O tema desse capítulo é o final ou o sinal do fim dos tempos. E é interessante quando eles estavam em Jerusalém, como nós falamos ontem, Jesus teve a entrada triunfal em Jerusalém, estava em Jerusalém, era a última semana de vida dele. Os fariseus queriam matá-lo, mas esperarem a Páscoa passar. Então eles esperaram a Páscoa, Jesus teve aquele momento da Páscoa, até instituiu a Santa Ceia, e depois o julgaram naquela quinta-feira lá que nós vamos ver daqui para frente. E ele morreu na sexta. E quando eles estavam lá em Jerusalém, os discípulos ficaram admirados com o templo, quando eles estavam lá no templo e olharam para as pedras, para os monumentos do templo e disseram: Senhor, olha essas construções, olha essas pedras, olha que coisa fantástica, fenomenal. Quando eles disseram aqui no versículo 1, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E olha só o que Jesus responde: você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Olha que coisa. É interessante que o templo de Salomão, ele era muito suntuoso e ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, saqueado, mas ficou em ruínas, mas a estrutura ficou lá. Eles reformaram na época de Zorobabel, ali no finalzinho do Novo Testamento, e depois Herodes o Grande, que reconstruiu o templo. Mas ele pegou a estrutura do templo de Salomão. E aconteceu uma coisa interessante. Nenhuma pedra era como cimentada, eram todas de encaixe. Por isso que ficou algo assim fenomenal, porque quando Salomão fez o templo, ele colocou todas as pedras como que encaixadas. Então ficou algo assim, um pré-moldado, vamos assim dizer, algo muito bonito, algo muito suntuoso. E Herodes reformou esse templo que tinha sido destruído na época de Nabucodonosor, que tinha reformado na época de Zorobabel. Então ele fez uma reforma, vamos assim dizer, uma reconstrução do antigo templo. E aconteceu uma coisa interessante, quando Jesus diz não ficará pedra sobre pedra, essa profecia ele começa a colocar sobre o fim dos tempos. É chamado sermão profético, que também se encontra lá em Mateus. E essa profecia se cumpriu literalmente no ano 70. No ano 70 depois de Cristo. Mais ou menos 40 anos depois dessa época. Quando os judeus se revoltaram contra o Império Romano, o imperador Tito, você pode pesquisar no Google, tá? História. Ele veio e arrasou com Israel. Arrasou. E aí teve a dispersão. Aí Israel foi disperso por todas as nações e voltou a ser Estado, voltou a ser novamente um país em 1948. Olha só, depois da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler quis destruir os judeus, em 1948 voltou a ser um Estado, voltando ali para sua terra. Então, no ano 70, quando o imperador Tito
destruiu o templo, havia uma lenda de que haviam tesouros escondidos no templo, que Salomão, muito rico, escondeu tesouros lá. E sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou arrancar todas as pedras, e eram encaixadas. Então, literalmente, todas as pedras foram arrancadas. E como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, até o alicerce, tudo, eles arrancaram tudo. E a única coisa que ficou foi aquela parede do muro, que é hoje conhecido como Muro das Lamentações, que é uma parte externa da parede do templo. Mas tudo foi arrancado. O templo foi literalmente destruído, pedra sobre pedra, nada ficou. Nada ficou, praticamente tudo foi tirado. E aqui Jesus, ele começa a usar esse episódio da destruição do templo para falar sobre o fim dos tempos. Por isso que chama sermão profético. Quando chegaram para ele em particular, os discípulos, eles perguntaram: Senhor, quando que essas coisas acontecerão? E aqui Jesus ele começa a falar algumas coisas da destruição de Jerusalém, que ia acontecer no ano 70 depois de Cristo, mas também transcende, trazendo a segunda vinda dele, falando sobre os acontecimentos futuros. Então Jesus aqui ele fala sobre o acontecimento futuro de 40 anos depois, que foi a destruição do templo do imperador Tito, e depois ele transcende, colocando a segunda vinda dele como o fim dos tempos. Então ele disse, no versículo 5, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então ele começa a colocar algumas coisas de sinais que viriam. Primeiro, ele fala que muitas pessoas enganarão, usarão a religião como uma forma de engano. E isso tem acontecido muito e tem aumentado cada dia mais. Lá em Mateus, no mesmo sermão profético, ele fala que o amor de muitos quase se esfriará, ou o amor de quase todos se esfriará no fim dos tempos. Então ele coloca sinais, acontecerão sinais, haverá guerras, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, ainda não é o fim, mas são sinais. Versículo 8, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e estas coisas são o início das dores. Vamos pensar aqui que seria o começo do início das dores, um prenúncio de que o mundo já está no final. E queridos, olha, cientificamente falando, nunca houve tantos terremotos como nessa época que nós estamos hoje. Nunca teve tantos fenômenos da natureza acontecendo em várias regiões do mundo como está acontecendo hoje, ou estão acontecendo hoje. Nunca houve tanta guerra na humanidade como está tendo hoje. Reino contra reino, nação contra nação. Então, a situação mostra de uma forma muito clara o cumprimento das profecias de Jesus. Versículo 9. Fiquem atentos, tomem cuidado, vigiem, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Nós estamos em pleno século 21 e há uma perseguição muito implacável contra a igreja em muitos lugares do mundo. Em pleno século 21, cristãos sendo mortos, famílias sendo perseguidas. As palavras de Jesus, mais do que nunca, estão se cumprindo. E quando não são perseguidas com morte, com prisões, com açoites, há uma perseguição que para mim eu julgo pior, que é a infiltração do mundanismo dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs vivendo como vivem as pessoas do mundo.
pessoas que usam a mesma roupa que as pessoas do mundo usam, que têm o mesmo palavreado que as pessoas do mundo têm. É a apostasia, é o abandono da fé. Muitos cristãos nominais. Então, isto é uma coisa que está mais do que notória, muito clara para nós. E é necessário, o versículo 10, que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. O evangelho precisa ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Este é o sinal. Agora, eu amo o versículo 11. Ele tem uma palavra poderosa demais aqui para nós. Eu quero que você ouça com muita atenção. Presta muita atenção no versículo 11. Se você puder, até grife, tá? Grife esse versículo. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Olha que coisa linda. O dirigir do Espírito Santo na vida do cristão, naquele que é fiel a Deus. Se você está sendo perseguido é porque você é fiel. E o que dizer, como agir, o Espírito Santo vai dirigir você. Quando eu estou maleável nas mãos de Deus, eu creio que é Deus que dirige a minha vida. Então, mesmo em meio às perseguições, em meio às lutas, as provações, as dificuldades, o fim dos tempos, não estamos sozinhos. Não há motivo para ter medo do fim do mundo. O motivo de ter medo do fim do mundo é para quem não está em Cristo, para quem não está o buscando, para quem não tem fé em relação a segui-lo como discípulo, levar a vida a sério, não brincar com Deus. Essas pessoas sim têm que temer e temer muito. Mas aquelas pessoas que estão com Cristo, aquelas pessoas que têm fé em Cristo, estão protegidas, guardadas, guiadas, e o fim dos tempos vai ser a nossa vitória final. Enquanto nós passamos por dificuldades nesse mundo, passamos, mas um dia isso vai acabar, um dia isso vai terminar. Todos odiarão vocês, versículo 13, por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero que você grife esse versículo também. É uma palavra poderosa. Todos vão odiar vocês por minha causa. Vocês serão personas não gratas, ou seja, pessoas que não são benquistas. Por quê? Porque nós somos luz no meio de trevas. As pessoas odeiam a verdade, odeiam. E muitas vezes vão nos perseguir porque nós condenamos o erro. Não adotamos uma filosofia de complacência com os erros. Aquele que é de Deus mesmo tem postura. E muitas vezes, por causa dessa postura, serão perseguidos. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não entre no esquema, é isso que Jesus está dizendo. E conforme o mundo for caminhando para o final, mais perseguições virão. Mais lutas teremos. Mas a palavra é, aquele que perseverar até o fim, será salvo. O versículo 19, porque aqueles serão dias de tribulação. Está falando sobre a grande tribulação. Como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa daqueles que são de Deus, que Ele escolheu, por Ele, eleitos por Ele, escolhidos, Ele os abreviou. A grande tribulação, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Versículo 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. É o que nós temos visto isto muito, muito. É impressionante como que as pessoas são enganadas e se deixam enganar.
Como diz Paulo para Timóteo, parece que tem coceira nos ouvidos e não conseguem ouvir a verdade. Mas vem pessoas que pregam mentiras, elas amam a mentira, porque estão buscando coisas que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Não é o que elas precisam ouvir, mas o que elas querem ouvir. Então ele diz aqui, pois aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Quando você começar a perceber sinais milagrosos, nem sempre os sinais milagrosos vêm de Deus, porque Satanás também tem poder para fazer sinais milagrosos, para enganar. O que eu preciso entender é o seguinte, não são os milagres, mas são as pessoas que o fazem, o que elas pregam, o que elas vivem. Se as pessoas não pregam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, quando não pregam o amor acima de tudo, Deus acima de tudo, Cristo como único mediador, mudança de caráter, se ela fizer sinais, não serão em nome de Deus, serão em nome de Satanás. Então cuidado, viu? Em ficar maravilhado quando você começa a perceber coisas de sinais acontecendo por aí. Sinais existem, mas nem sempre são sinais providos de Deus, porque o diabo tem poder para enganar. E diz aqui, se possível, até os eleitos. Fique atento, tá? Fique atento. Não fique admirado com milagres. Fique admirado com a palavra de Deus. Fique admirado com a verdade de Deus. Fique na palavra. Tudo que for pregado fora da palavra não vem de Deus, inclusive os milagres que acontecem por aí. O versículo 24. Mas naqueles dias após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Não precisamos temer o fim do mundo, porque será o dia da nossa redenção total e final. Maranata, venha, Senhor Jesus. Ansiamos a vinda dele. E diz a Bíblia que essa vinda será visível a todos. Todos verão. Todos verão. E nós subiremos com ele. E nós nos encontraremos com ele. E nós habitaremos com ele para toda a eternidade. Palavra de Deus. Assim como aquela profecia de Jesus na época de Tito se cumpriu literalmente, essa aqui está prestes a cumprir literalmente. A palavra de Deus é fiel porque Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. E Deus é poderoso para cumpri-la. O versículo 29, quando ele fala sobre a figueira, os ramos, está próximo o verão, ele conclui dizendo o seguinte, o 29. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, e é o que nós temos visto hoje, saibam que está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ele estava dizendo ali já da destruição do templo, tá? Já estava dizendo que aquilo ali que ia começar o sinal já ia ser logo. Os céus e a terra passarão. Grife essa palavra. Grife esse versículo 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora tem uma coisa interessante aqui, que vale a pena destacar, para nós já encerrarmos, é o versículo 32.
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Quando Jesus veio ao mundo, ele esvaziou da sua glória. Ele deixou a sua glória. Ele, sendo um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipotente, todos os atributos de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que aconteceu com Jesus? Para ele assumir a forma de homem para nossa salvação, ele esvaziou da sua glória. Um Deus perfeito, mas que sentia dores, porque era um homem perfeito, sentia frio, porque era um homem perfeito, sentia tudo que um homem sente, porque ele era um ser humano. Então, tudo que ele fazia, orava ao Pai, era tudo no poder do Espírito Santo para mostrar para mim e para você como um ser humano tem que viver como filho de Deus. Ele foi o nosso exemplo. Então, quando ele diz que o filho não sabe, ele quis dizer o seguinte: não estou apto a dizer, porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu não estou apto. Eu não estou autorizado, porque eu estou aqui representando a humanidade. Porque se as pessoas disserem ainda hoje que Jesus não sabe o dia da sua vinda, nós estamos diminuindo o seu atributo de onisciência. Aquele que sabe tudo que é Deus. Jesus sabe sim. Ele sabe sim. Quando ele voltou à sua glória, assumiu a postura de sentar à direita de Deus e julgar o mundo, ser nosso intercessor, ser membro da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele voltou à sua glória. E é lógico que ele sabe. Naquele momento, ele estava dizendo: não cabe a mim revelar, porque eu estou como humano, representando a humanidade. Por isso que ele diz: nem os filhos, nem os anjos, ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas quando Jesus voltou à sua glória, é lógico que ele sabe, porque ele é Deus, tá? Então, cuidado com essa história aí. Jesus não sabe o dia que ele vem. Sabe sim. Sabe sim. Não era propício para ele revelar na época que ele estava como ser humano, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Isso aqui chama hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. E precisamos interpretar um texto à luz de toda a Bíblia, tá? Então não podemos pegar um texto separado sem uma explicação mais plena dentro do contexto imediato e o contexto mais abrangente. Então isso é muito importante você entender. Versículo 36. Se ele vier de repente, não os encontre dormindo. E o que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Palavra de Deus para a sua vida. Não fique dormindo. Fique atento. Vigie. Porque o dia e a hora nós não sabemos. A única coisa que eu preciso ter certeza é que isso vai acontecer, e quando acontecer eu preciso estar preparado. Palavra de Deus para a sua vida. Não brinque com a sua eternidade. Coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua vida com Deus em ordem. Eu e você não somos perfeitos e não vamos para o céu por causa da nossa perfeição. Nós vamos para o céu por causa da perfeição de Cristo. E é pela fé nele que nós vamos para lá. Por isso, quando eu erro, eu tenho que pedir perdão. Quando eu erro, eu tenho que me arrepender e me esconder atrás da cruz de Cristo. E pedir cada dia forças para ser cada vez melhor, diferente, cada dia mais parecido com Ele. Deus abençoe muito você. Leia esse texto com muita calma, que eu creio que Deus vai falar muito com você e vai impactar a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra revela-nos, ó Deus, coisas do presente, coisas do futuro. O Senhor é fiel, a terra e os céus passarão, mas as Tuas palavras não passarão. Nós cremos nisso, cremos na Tua fidelidade. Cremos
que o Senhor está no controle da história. Cremos que nada que acontece conosco está fora do domínio do Senhor. Por isso te agradecemos, porque estamos seguros, estamos totalmente guardados e protegidos pelo Senhor. Não tememos o fim dos tempos, porque será o tempo da nossa grande redenção, da nossa salvação plena e total, quando estaremos contigo para toda a eternidade. Muito obrigado por essa fé e por essa certeza que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você, muito mesmo. Tenha um tempo muito precioso aí de comunhão com o Senhor, lendo o texto devagar. E amanhã nós teremos o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá.